Amém, Deus seja louvado, a paz do Senhor Jesus. Amém, glória a Deus. Quero falar com os irmãos logo de antemão. E a nossa pastora Neiva está bem, está em casa, né? Fez um procedimento cirúrgico, mas está bem, está se recuperando. Receba um beijo muito grande dela, né, para a igreja. Logo, logo estará ela novamente conosco aqui, nos afazeres, nas atribuições, nas atividades. Mas em todas as coisas a Bíblia nos recomenda que nós devemos dar graças, e graças damos ao Senhor. Assim, Pai, nessa noite nós damos graças a Ti. Diga graças a Ti, Pai. Obrigado, Senhor, por essa manifestação do Teu poder, pela graça manifesta, Senhor, revelada sobre nós. Obrigado, Pai, por nos encorajar. Obrigado, Senhor, por nos dar fôlego de vida. Obrigado, Senhor, por nos permitir enxergar além, Pai, dos nossos limites. O Senhor nos leva a vermos além, Senhor, daquilo que o próprio mundo e a própria rotina da vida tenta nos impor. Nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. E nós, Senhor, somos impulsionados segundo o Teu Espírito a enxergarmos além, meu Senhor, vermos além daquilo que nos está posto pelas circunstâncias de vida. Então, Senhor, amplifica a nossa visão, amplia, meu Senhor, em nome de Jesus. Reposiciona, Pai, os nossos olhos de maneira tal, Pai, que nós vejamos que todas as coisas procedem, está escrito assim: todas as coisas vêm do Senhor, do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente, ó Deus, e nós entendemos isso e assumimos o nosso papel, responsabilidade, Pai, de estarmos compreendendo as coisas que nos são reveladas pelo Espírito, e estarmos, Senhor, arregaçando as mangas para fazer as coisas acontecerem. Então nos leva, Deus, em nome de Jesus, a uma dimensão, há um tempo, meu Pai, em que o nosso destino profético, Senhor, seja alcançado. A nossa visão, Pai, profética, Senhor, ela esteja límpida diante dos nossos olhos, e o nosso coração, Senhor, sujeito continuamente à vontade soberana do Senhor, em nome de Jesus. Assim, Deus, entendemos que esse é o tempo, entendemos, Senhor, que essa é a hora, entendemos que esse é o momento em que o Senhor reúne os verdadeiros adoradores, Pai, aqueles que o adoram em espírito, em verdade, aqueles que se submetem à Tua vontade, e quem escuta, Senhor, a Tua voz, para fazê-la ecoar dentro de si, no seu coração, de tudo que se deve guardar. Está escrito: guarda o teu coração. O nosso coração, Pai, está guardado, e o nosso bom tesouro, o nosso bom depósito debaixo das Tuas mãos, Senhor. Rege, Deus, a vontade, para que ela seja, meu Senhor, conforme a Tua vontade. Então, não seja feita a nossa, mas seja feita a Tua vontade, e ela é boa, perfeita e agradável. Sempre foi, sempre será. E os nossos olhos, Senhor, estão postos sobre a vontade excelente, magnífica, extraordinária, Pai, contundente do Senhor, para nos levar a uma dimensão diferente, a um momento diferente, a um tempo, Pai, diferente, que nos remeta, Senhor, à intimidade, à busca, à profundidade, ó Deus, onde nós enxergaremos, veremos, meu Senhor, quão grande é o nosso Deus. Muito obrigado, querido, em nome de Jesus, somos gratos a Ti por todas as coisas. E mais uma vez, Pai, sujeitamos a nossa alma à Tua palavra, para que o Senhor, ó Deus, ministre aos nossos corações e fale, Pai, com propriedade, ó Deus, e conforme seja a Tua vontade, Senhor. Assim entenderemos que a voz do Senhor se comunica conosco, fala com cada um de nós. E se o Senhor, ó Deus, fala conosco, como sabemos que fala, é porque o Senhor, ó Deus, também nos direciona para um caminho pelo qual o Senhor há de nos conduzir de mãos dadas a Ti, Rei da glória, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Louvado seja Deus, mais uma vez, a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe muito a sua vida, muito a sua vida. Eu tenho vivido tempos de muito encorajamento, de muito impulsionamento. Sabe aquela coisa do vamos em frente, vamos avançar, vamos realizar, vamos fazer segundo a vontade de Deus. E a gente precisa estar pronto para isso, né? A gente precisa vestir essa camisa de pode contar comigo, Deus. Eis-me aqui, envia-me a mim. A gente precisa vestir essa camisa de responsabilidade, de comprometimento, porque Deus vai nos levar
a momentos muito especiais, a tempos muito preciosos. Fala para quem está perto de você, Deus vai te levar, fala profeticamente, em nome de Jesus, Deus vai te levar a experimentar tempos preciosos, em nome de Jesus. Essa não é uma palavra de estímulo ou de motivação particular, essa é uma palavra de direção de Deus para a igreja, para que a gente possa enxergar a vontade dele se cumprindo através de nós. Você é fio condutor de Deus nessa terra, irmão. Deus usa você e como fio condutor ele faz chegar, ele faz acontecer para a glória do nome dele, amém? Louvado seja Deus. Você está com a sua Bíblia, eu quero compartilhar o texto que está em Romanos, capítulo 7. Então, capítulo 7 de Romanos, o versículo 15. Depois a gente vai dar um pequeno salto lá para o versículo 18 em diante. Mas vamos entender aqui já a partir do versículo 15. Romanos 7 e o versículo 15. Então está todo mundo comigo, alinhado. Você encontrou? Diga amém. Olha só, está escrito assim: porque o que faço não o aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso eu faço. Pula para o versículo 18. A Bíblia diz assim: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, e com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que eu não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Você pode se assentar em nome de Jesus. Louvado seja Deus, porque eu creio que da parte de Deus tem algo importante para a gente aprender com a história da vida do apóstolo Paulo, e especialmente aquilo que tocava o coração dele nesse tempo, nesse momento de cumprimento de propósito profético de Deus através da vida de Paulo. Mas Paulo lhe reconhece que havia nele algum tipo de dificuldade, né, de curso normal de vida. O apóstolo Paulo está reconhecendo a sua humanidade, ele está reconhecendo as suas fraquezas, as suas fragilidades. É claro que quando a gente lê muitas passagens das Escrituras, muitas vezes nós achamos que aquele do qual a Bíblia está falando foi alguém infalível, alguém que não errou, alguém que não pecou. Você não vai encontrar na Bíblia ninguém que tenha sido perfeito. A gente vai encontrar uma história linda, absurdamente linda, da relação de Davi com Deus, mas não tem como você olhar para Davi e enxergar que ele foi um homem perfeito, mesmo porque nós sabemos que não foi. Não tem como olharmos para a história de Moisés, mesmo sabendo que ele foi levantado para ser o libertador de Israel, e não tem como a gente enxergar a vida de Moisés sem que ele tenha cometido, pelo menos com clareza, 1 ou 2 pecados muito claros, muito evidentes, que fizeram inclusive com que ele não pudesse entrar na terra prometida. Nós vamos encontrar homens de Deus, mulheres de Deus, que cultivaram em seus corações a razão de viverem pelo propósito, pela vontade de Deus, por terem guardado em seus corações a boa semente, e essa boa semente continua sendo boa semente nos dias de hoje. Significa dizer que Deus continua usando pessoas. Diga, olha eu aqui. Fala de novo, diga, olha aqui. Então Deus continua usando pessoas, assim como você, assim como eu. Ele usa pessoas para que a gente possa fazer germinar, ou permitir que germine dentro de nós uma boa semente. E essa boa semente, ela é frutuosa segundo o Espírito de Deus, mas segundo a carne, segundo a vida do ser humano, ela é completamente débil, completamente insuficiente. É esse reconhecimento que Paulo faz nessa hora. Quando ele diz assim, o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Ele está dizendo assim, eu não consigo ser perfeito. Eu não consigo ser perfeito. Mas tem duas possibilidades comportamentais para que a gente possa adotar. Ou a gente assume a nossa imperfeição e diz assim, não tenho mais o que fazer mesmo, então eu vou continuar sendo imperfeito e vamos tocar a vida desse jeito. Ou então eu vou renunciar a todas essas coisas e vou me esforçar de tal maneira que eu possa ao menos esboçar algum esforço para isso, esboçar alguma vontade para isso. Eu quero trazer não é um discurso fictício
ou um discurso impossível, porque quando se fala de perfeição, obviamente, a Bíblia diz que nós o veremos como Ele é, mediante a perfeição dEle, quando nós tivermos uma condição perfeita. E que condição perfeita é essa? Condição de eternidade. É quando estivermos no céu com Deus. A nossa condição de perfeição. E essa condição de perfeição não diz respeito àquilo que a gente faz ou deixa de fazer na terra, mas o que a gente faz na terra aponta para uma intenção. Isso vale para Deus, irmão. Eu preciso dizer para você que intenção vale para Deus. Eu ouvi uma coisa, aliás, sempre ouvi isso na minha infância, e dizia-se assim, meio que um ditado popular que dizia assim, de boas intenções, o inferno está cheio. Já ouviu alguma coisa parecida com isso? De boas intenções, é porque existem as boas intenções que são maquiadas por más intenções e maus propósitos. Existem boas intenções de pessoas que realmente querem uma nova perspectiva de vida, querem mudar de vida. Isso vale para todos os nossos dias. Se você quiser mudar de vida, você consegue, se a sua intenção for boa. Visto que se a sua intenção é boa, então você tem um bom fruto, e esse fruto vai denunciar que obra você tem feito, e a obra de cada um, está escrito que a obra de cada um vai ser manifesta, que tipo de obra cada pessoa tem realizado, tem executado. Eu quero chamar a atenção de você, para que você enxergue que mesmo diante de um quadro de imperfeição, de fraqueza, de fragilidade, Deus continua usando você e espera que você esteja à disposição dEle. Eu não sei você, mas eu estou à disposição de Deus para aquilo que Ele quiser fazer. Ele pode contar com você, diga amém. Mas que não seja um amém que apenas cumpra um protocolo, porque é bom dizer para Deus, Senhor, pode contar comigo, mas que a gente possa internalizar isso como um compromisso, como um fundamento. E eu preciso guardar isso, porque é isso que vai fazer diferença entre aqueles que vivem apenas de discurso e gente que foi transformada pelo poder transformador do Evangelho. O apóstolo Paulo é um bom exemplo para isso, porque um homem que foi doutrinado pela lei de Israel e perseguidor da igreja, dificilmente você entenderia que o coração dele não foi transformado pelo histórico de vida que ele passa a viver depois da conversão. A conversão de Paulo realmente foi uma conversão. Se teve um crente que realmente tornou-se crente, esse é o apóstolo Paulo. A vida dele declara isso, a vida dele denuncia isso. E eu quero chamar a atenção para que nós enxerguemos que o testemunho da vida de Paulo diz respeito àquilo que cada um de nós também pode viver, do ponto de vista de eu quero, Senhor, viver um tempo diferente. E isso já diz respeito a você fazer acontecer, porque fazer acontecer não quer dizer que você tenha que cruzar os seus braços e esperar que Deus faça alguma coisa para você reconhecer que Ele é poderoso e que Ele faz milagres. Deus não precisa e não espera que você reconheça que Ele tem poder, porque Ele vai fazer alguma coisa que seus braços não deixam que aconteça, quando seus braços estão cruzados. Deus mostra o poder dEle, e a Bíblia diz isso, que Ele aperfeiçoa o poder dEle nas nossas fraquezas. É quando nós nos posicionamos de tal forma para reconhecer que é necessário fazer alguma coisa, e nesse alguma coisa, ou nessa alguma coisa que nós fazemos, Deus está fazendo acontecer, e a gente vai ver as coisas se realizarem. Não tem nada, absolutamente nada que Deus queira fazer e que não impõe ao homem, ou não sugestivamente não apresente ao homem a necessidade dele tomar alguma atitude, dele fazer alguma coisa. A Bíblia discorre sobre isso. Quando o povo de Israel teve sede, Deus deu uma ordem para Moisés e disse para que Moisés tocasse e ferisse a rocha. Em outro momento ele disse dar um comando à rocha, mas foi necessário Moisés fazer alguma coisa. Em cada momento da história, do avanço de Israel, do crescimento de Israel, do estabelecimento de Israel na terra prometida, ou em outros momentos da história, do histórico de Israel, especialmente naquilo que tange a invasão babilônica, quando Israel esteve subjugado, ou a nação subjugada, você vai perceber que Deus, Ele trazia ao homem uma condição de faça alguma coisa para mudar a história, faça alguma coisa para mudar isso. E é nesse contexto que Deus levanta os profetas. Os profetas foram levantados para dizer: olha, povo de Israel, você não está entendendo, Deus quer mudar tudo, mas você vai ter que fazer acontecer. Deus quer mudar a história, você vai ter que fazer alguma coisa. E nesse interim, Deus usava os profetas para falar a respeito de prostituição espiritual,
de lascívia da carne, comportamento avesso à vontade e à direção de Deus pelo comportamento das pessoas, pelo ânimo dobre, pessoas que acreditavam em tudo que lhes era apresentado. Ou seja, ao longo das gerações, Deus estava mostrando e revelando a Israel que estava se comportando de forma que desagradava a Deus, porque eles não conseguiam manter a estabilidade de fé, de confiança, de crença em Deus. E quando as pessoas não estabelecem essa estabilidade de crença em Deus, elas começam a se enveredar para um monte de coisa. E tem muita gente nos dias de hoje que se comportam dessa forma. Elas acreditam no que aparece. Você vai ver gente que vai dizer que acredita em Deus, mas a mesma pessoa que acredita em Deus, ela está partindo, se enveredando por algo completamente escuso e alheio à vontade de Deus, porque acha que ali também tem alguma coisa para ela tirar um proveito. Na realidade, a pessoa está querendo tirar proveito de onde vier. Venha de onde vier, ela quer tirar algum benefício. Agora imagina, se alguém parte para qualquer tipo de coisa, se envereda por qualquer tipo de coisa para tirar proveito, imagina que grau de relacionamento é esse, de confiança é essa, onde alguém não consegue estabelecer essa estabilidade de relacionamento. Imagina o nosso relacionamento. Está falando de estabilidade de relacionamento. Lembrei de Tiago quando ele diz: voz de ânimo dobre, purificai os vossos corações, chegai-vos a Deus, Ele se chegará a vós. Voz de ânimo dobre, não viva a instabilidade, acredite em Deus. Eu não consigo enxergar uma outra circunstância de existência sem que Deus não esteja no controle da minha vida. Eu acredito que Deus está no controle da minha vida em tudo, em todas as coisas, mesmo nas situações mais complexas, mais difíceis. Aliás, o próprio Tiago, salvo engano, está escrito assim, ele diz assim: irmãos, se alegrem nas vossas tribulações, porque a prova da vossa fé opera a paciência. E que bom que as provas de fé que nós temos, isso mostra o quanto nós acreditamos em Deus. A paciência que ele se refere é acreditar que Deus está no controle. Fica tranquilo que está tudo certo. Nada fugiu do controle das mãos de Deus. Está tudo dentro do script divino. Fica tranquilo. Agora, faça acontecer. Faça acontecer. E o que é fazer acontecer? O fazer acontecer é não permitir que nada me tire a estabilidade da minha convicção, da minha fé. Acredito que Deus está no controle, e eu acredito que em Deus eu estou seguro. Entende isso? A gente vai ver que o apóstolo Paulo, ele sente isso de uma forma muito profunda. Imagino, pela natureza do apóstolo Paulo, pelo que conhecemos das Escrituras, Paulo era uma pessoa extremamente meticulosa, detalhista, perfeccionista, a ponto dele se incomodar com a sua natureza falível, a sua natureza humana, cheia de falhas, cheia de debilidades. Ele se incomoda com esse negócio, e ele começa a perceber: mas eu não consigo ser perfeito. A experiência dele foi diante de Jesus, você se lembra disso, do caminho para Damasco? E ele tem uma experiência literal com Jesus. Jesus, quando pega ele, ainda Saulo, diz assim: ô Saulo, por que você me persegue? Quem é que está falando comigo? É Jesus, é quem você está perseguindo. A experiência dele com Cristo foi literal, numa condição em que as pessoas não viam, quem estava por perto não viu, mas ele experimentou isso de uma forma clara, de uma forma profunda. E ele teve a experiência de estar junto ao perfeito, e ele se vê agora como um seguidor do perfeito, mas cheio de imperfeições, cheio de fragilidade, cheio de falhas. E aí eu volto àquilo que eu falei há poucos instantes: tem duas possibilidades. Ou a pessoa se acomoda e diz assim: olha, eu sou imperfeito mesmo, imperfeito sou, imperfeito serei, vou continuar dessa forma, e joga tudo para cima. Ou ela diz: eu sei que eu sou imperfeito, mas eu sei que o que me faz perfeito me conduz a um status de perfeição que vai ser crescente, vai ser gradativo, e eu vou precisar agir nessa direção, vou precisar fazer algumas coisas, e a gente vai precisar fazer acontecer. De maneira que quem opta pela primeira opção, joga para cima porque é imperfeito, está jogando fora a oportunidade de desfrutar do privilégio de experimentar Jesus todos os dias, como você vive cada dia, realizando cada uma das suas tarefas diárias. Tudo que você faz diariamente,
O que é que muda do que você faz diariamente para o relacionamento que Deus quer com você? O que muda é que o que você faz diariamente, você talvez nem se dê conta da importância daquilo. Talvez você nem se dê conta do quanto é importante tudo aquilo, todo o seu rito diário de vida. E por não ver talvez importância nisso, talvez você não entenda, não enxergue a importância de se relacionar com Deus diariamente, para entender que os seus dias precisam ser tão similares à sua rotina diária, assim como sua realidade de relacionamento com Deus. Todos os dias. Agora eu vejo o apóstolo Paulo, ele olhando para si mesmo e dizendo: mas está errado esse negócio. Eu entreguei minha vida para Jesus, me converti. Olha que talvez seja a indagação de muitos de nós, né? Entregou a vida para Jesus, e as coisas estão acontecendo, e eu estou vendo que eu sou imperfeito, e eu estou vendo que eu sou frágil, eu estou vendo que eu sou fraco. O que muda na minha vida? E Deus continua falando a Paulo e ministrando sobre ele uma posição de: faça o que tem que ser feito na direção da minha vontade. Faça o que tem que ser feito na direção da minha vontade. O apóstolo Paulo conhece ao Senhor e começa a experimentar, não somente por uma única experiência, não somente pela experiência de conversão que ele, Paulo, viveu, que ele, Paulo, desfrutou, mas ele continua a desfrutar das muitas revelações da parte de Deus. Mas de entender o momento que ele estava vivendo, entender as questões, as dúvidas, as muitas perguntas que nós carregamos, será importante para Paulo, assim como precisa ser importante para você também. Tem que ser importante para você também. O mesmo Paulo que fala em Filipenses 4:11 e 4:12, ele diz: sei estar abatido, sei também ter em abundância, em toda maneira, todas as coisas, sou instruído. É quando ele diz assim, em Filipenses 4:13, ele diz: porque nele, em Cristo, eu posso todas as coisas, porque ele me fortalece. Ele reconhece a sua humanidade, ele reconhece a sua fragilidade, mas ele entende que se ele estiver ancorado em Cristo, ele pode todas as coisas. E aí se começa a entender com clareza onde é que está a dimensão da excelência do poder de Deus, onde está a dimensão da fraqueza, da fragilidade do homem. Mas esse homem, no seu reduto de fraqueza, ele consegue acessar o lugar da excelência, da glória e da grandeza de Deus, é onde ele se sente forte. O que eu quero dizer com isso é que você vai se sentir forte. Preste atenção nisso. Você vai se sentir forte todas as vezes que você não der as costas para Deus. E em qualquer circunstância, em todo momento, todas as vezes que os seus olhos estiverem postos sobre Deus, fazendo qualquer coisa, nesse momento você está forte. Entende isso? Nesse momento você está forte. O apóstolo Paulo, quando ele ouve da parte de Deus o Senhor dizendo, está em 2 Coríntios, e o Senhor diz para ele: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa nas suas fraquezas. É quando Paulo, nesse conflito interior, não é? Nessa condição interna, meio que movimentada, meio que atribulada, ele diz assim: porque pelas muitas revelações que o Senhor me tem trazido, me foi posta uma marca, me foi posta um registro, me foi trazido um registro. E ele fala de um espinho na carne. Esse espinho na carne mostra a Paulo o quanto ele era frágil, humanamente falando, e ele não poderia se vangloriar, se envaidecer por isso. E esse espinho na carne, aí você vai ver uma série de teorias, o que é que representava aquele espinho na carne, mas de uma forma ou de outra você vai perceber que Paulo está falando de uma limitação comportamental enquanto homem falho, débil, sujeito a erros, a equívocos, mas o quanto ele queria viver numa posição diferente. Ele queria viver direcionado num caminho que o levasse à perfeição. Você não vai encontrar nenhuma história de Paulo que tenha associado ele a desistir, a retroceder. Pelo contrário, todas as viagens missionárias de Paulo, todas as visitas que Paulo faz em torno da conhecida e chamada Ásia, era para que Paulo pudesse levar uma mensagem para as igrejas, muitas delas constituídas dentro de casas. Não é nem aquela leitura que nós fazemos de ambientes como esse que temos aqui, nesse espaço físico.
Mas para Paulo chegar e dizer assim, graça e paz da parte de Cristo, na igreja tal, na sua casa fulano de tal, ele estava se referindo a pessoas que estavam desejosas de aprenderem de Jesus e terem uma vida diferente, estavam fazendo acontecer. E Paulo foi alguém que fez acontecer. Então fala para quem está do seu lado, diga assim, faça acontecer, irmão. Diz assim, não espera não. Diga aí, não espera não. Mas faça acontecer. Não sei se você está entendendo, mas assim, a razão de ser dessa mensagem, no faça acontecer, é para te encorajar mesmo a você viver alguma coisa diferente. E eu acredito que cada momento, cada experiência nova, nos remete a um aprendizado novo, nos remete a alguma coisa importante. Tem coisas importantes acontecendo, que as pessoas tiram valor, que as pessoas desvalorizam. A razão de nós estarmos aqui hoje, não é mais um culto, não é mais um momento, não é um encaixe na agenda do dia. Não, é um momento de experiência em Deus. É alguma coisa diferente, Deus está fazendo alguma coisa diferente. E você precisa se apropriar disso. Não pode ser uma coisa comum, uma coisa como outra qualquer. Existe algo diferente da parte de Deus. Quando Davi, ele diz assim, uma coisa eu pedirei e eu buscarei, que eu possa morar todos os dias na casa do Senhor, para que eu possa aprender, ver a glória de Deus. Ele fala da formosura de Deus, da glória de Deus, e inquirir no templo. Inquirir no templo diz respeito a aprender, a ele questionar, a ele ouvir, a ele aprender, a ele entender, a ele conhecer. Existia alguma coisa diferente que motivava o coração de Davi. Ou à toa ele é chamado de homem segundo o coração de Deus. Quem desejava ter experiências com Deus, quem desejava estar perto de Deus. Encontro na igreja, encontro com o Senhor na igreja, não pode ser cumprimento de uma agenda da semana, não pode ser apenas ou ter o senso de um registro de que, como crente, eu preciso pisar na igreja uma vez na vida. Não é isso, é a gente viver algo diferente. Tem algo diferente de Deus todos os dias. Ao longo dos seus anos de vida, Deus te deu os anos que você vai desfrutar até o último dia, determinado por Ele, para que você tenha tido a oportunidade de experimentar as muitas revelações que o próprio apóstolo Paulo reconhece. E para que ele não se exaltasse, foi dado a ele um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás. Mas ele reconhece as muitas revelações. Deus está fazendo um monte de coisa. Agora perceba que fala isso alguém que está completamente aberto e acessível a Deus. Nosso relacionamento com Deus não pode se limitar a um tempo de culto como esse que a gente está na igreja, ou outros momentos durante a semana, mas a gente precisa estar acessível 24 horas por dia. Porque o Senhor, que detém poder sobre o tempo e que domina sobre todas as coisas, quer se relacionar com você 24 horas por dia. Basta que você esteja aberto e sensível à vontade dEle, à vontade do Senhor. Olha que Paulo fala em Romanos 7,19, a parte B, ele diz assim, o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. E ele deixa claro que era uma prática difícil de ser contida, porque ele sugere que continua acontecendo. Eu quero fazer o bem, mas não quero fazer o mal, mas é o mal que eu estou fazendo. Isso diz respeito a algo que ele não conseguiu, tentava lutar contra, mas precisava fazer alguma coisa. Eu pergunto a você, se o mal que você não quer fazer, você faz, você está contente com isso? Se eu perguntar para você, você quer fazer o que é certo ou você quer fazer o que é errado? Você vai me dizer o quê? Pela lógica natural, você vai dizer, eu quero fazer o certo. Agora imagina você desejando fazer o certo e fazer errado. Ao que Paulo reconheceu, se eu estou fazendo o que é errado, agora não sou eu que estou fazendo, mas é o pecado que habita em mim. Paulo está falando, ainda tem alguma coisa que quer dominar sobre mim. Eu quero dar o domínio da minha vida para o Espírito de Deus, mas eu estou numa luta constante, numa luta incessante, para que eu não faça o mal que eu continuo fazendo. A Bíblia fala em Jeremias 13:23, será que o etíope pode mudar a sua pele, o leopardo as suas pintas? Assim também, vocês são incapazes de fazer o bem, vocês que estão acostumados a praticar o mal. O profeta Jeremias, levantado por Deus para falar a Israel e denunciar Israel pela sua forma de ser, pela maneira de agir, pelo seu comportamental. A natureza do homem
inclinada para fazer aquilo que desagrada a Deus. E eu lembro de Paulo novamente, Filipenses 4,13. Mas posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu quero trazer para você o entendimento de que se a natureza humana, ela está inclinada para praticar o mal, a Bíblia diz, eu posso nele todas as coisas que me fortalecem. Em outras palavras é assim, não ande sozinho, porque se você quiser andar sozinho, segundo a sua própria vontade, você vai estar andando numa prática que desagrada o coração de Deus. Se tem uma salvação para isso, se tem uma alternativa boa para isso, é olhar para Filipenses 4,13. Então eu vou correr para Cristo, porque nele eu posso todas as coisas. É Ele quem me fortalece, é Ele quem me segura, é Ele quem tira a ideia ruim da cabeça, é Ele quem tira o pensamento ruim da cabeça, é Ele quem traz o bálsamo no meio da tribulação, é Ele quem traz a alegria no momento de aflição, de tristeza. Percebe que existe uma dualidade? O lugar onde o homem quer viver por conta própria, ele está fadado a viver o fracasso. Mas se ele olha para Jesus Cristo e ele se abraça, ele se agarra a Cristo, ele pode todas as coisas. Olha que status diferente de vida. Então está o apóstolo Paulo vivendo exatamente essa realidade. Se eu quiser andar sozinho, eu vou quebrar a cara. Mas se eu andar com Jesus, está tudo certo na minha vida. Perceba que essas são as opções que a gente tem para escolher no nosso dia a dia de vida. Ou andamos segundo a nossa própria vontade, estamos sujeitos a quebrar cara, ou nós nos agarramos ao Senhor e nele nós podemos todas as coisas, porque Ele nos fortalece. Filipenses 4,8, a Bíblia diz, firme em seus pensamentos, naquilo que é verdadeiro, que é bom, que é direito. Pense nas coisas pelas quais vocês possam louvar a Deus e se alegrem com todas elas. Aplica o seu coração e viva segundo a vontade de Deus. Viva sujeito ao querer de Deus. Usufrua, desfrute do privilégio de andar na presença de Deus. Mas isso diz respeito a você fazer acontecer, porque essa é a diferença daqueles que creem e que não creem, dos que creem e dos que não creem. Daí eu preciso trazer para você a possibilidade de você fazer uma distinção muito clara. Será que eu creio mesmo? Pergunta para você, pergunta para o outro, mas não, agora é com você. Pergunta para você, nem que seja uma pergunta silenciosa, não é? No seu diálogo interno. Será que eu creio mesmo? O quanto você está disposto? O quanto você está disposto a viver a experiência que vai te levar a definir se realmente você crê ou se você não crê? E o seu crer não está sujeito àquilo que você possa ver, porque mais bem-aventurados são aqueles que não viram, mas creram. Entendo que até nisso, Jesus, quando fala para Tomé, numa das suas aparições, junto aos apóstolos que estavam se escondendo da perseguição que aconteceu logo após a crucificação de Jesus, e os apóstolos passaram a ser a bola da vez, né? Já tinham pendurado Jesus na cruz, Jesus já tinha morrido. Então, para os perseguidores da igreja, a bola da vez eram os apóstolos, aqueles que poderiam propagar o evangelho de Jesus Cristo. Eles estão reunidos, estão confinados no lugar onde a porta está fechada. Jesus aparece, traz algumas pessoas a um momento mais tenso, pela aparição inesperada, mas ao mesmo tempo sublime, porque eles estavam testemunhando da ressurreição. Olha que coisa linda. Está num lugar confinado, só tem uma porta, a porta trancada, ninguém entra, ninguém sai, igreja perseguida, apóstolos sendo caçados, e de repente aparece Jesus. Como? De onde que ele veio? Ao mesmo tempo que para alguns era assim, como assim? Que é isso? O que está acontecendo? Aí caía a ficha, as pessoas diziam, é claro, mas está claro, isso aqui é ressurreição, pô. Como é que eu vou recear? Como é que eu vou duvidar de um negócio desse? É Jesus, ele apareceu. Jesus apareceu. Imagina Jesus aparecendo para você, irmão. Se você ouvir um testemunho de alguém que saiu correndo, irmão, a gente tem que conversar sobre essa fé, viu? Ou então, se de fato era alguma coisa esquisita mesmo, aí você bateu em retirada, não é assim? Mas você percebe que Paulo, ele está vivendo um tempo do
Eu preciso fazer as coisas acontecerem. Eu não posso me conformar com a condição humana que me leva para o pecado. Eu preciso olhar para Jesus, eu preciso me apegar a Jesus, eu preciso abraçar Jesus, eu preciso conhecer e focar no poder de Deus. E eu quero dizer isso para você: nem tudo vai ser pela sua força, sabe? Nem tudo vai ser pelo seu poder. Você vai ter que confiar em Deus, você vai ter que acreditar em Deus, você vai ter que se sujeitar a Ele, você vai ter que se submeter a Deus, a palavra dEle. Essa palavra sim, ela tem que fazer efeito na sua vida. Essa palavra tem que trazer resultados para a sua vida. Eu não estou querendo dizer, evangelho é resultadista, então você tem que ver se a pessoa tem ou não tem. Eu estou falando a respeito daquilo que Deus produz no interior do homem. Não é aquilo que as pessoas vão juntar, não são os tesouros da terra, mas são os tesouros do céu. O que as pessoas vão acumular, o que elas vão juntar a respeito de conhecimento de Deus, a respeito do conhecimento de Deus. A Bíblia nos ensina que em dado momento, imagina a importância disso, o quanto é significativo você zelar pelo que você carrega. O que você carrega? O apóstolo Paulo dizia: ninguém me inquiete, porque eu trago comigo as marcas de Jesus Cristo. E a Bíblia nos ensina que em qualquer circunstância, se você encontra alguém, preste atenção nisso, eu li isso em alguns dias atrás, na leitura bíblica que a gente está fazendo, isso me chamou muita atenção, eu guardei muito isso no meu coração. A Bíblia diz assim: se você encontrar alguém que vive desordenadamente, se afaste dele. Mas ela completa dizendo assim: mas não o tenha por inimigo, mas exorte-o como a um irmão, porque ele vai se constranger, ele vai se envergonhar. E eu começo a ver assim o cuidado de Deus de duas formas: uma dizendo, não entra numa linha que vai te afastar de Deus, e ao mesmo tempo, não deixe o irmão que está precisando de alguma coisa diferente, não deixe ele abandonado. Mas não seja praticante das mesmas coisas, não cultive o mesmo comportamento, e não tenha essa pessoa por inimigo, mas exorte essa pessoa como se exorta um irmão. Traz ele para o eixo, coloca ele no lugar. E eu vou dizer, isso não vai depender de você. Por isso que a gente não pode focar na nossa força. Não vai. Por essa razão que eu vejo algumas pessoas que às vezes até alimentam a contenda, porque vai exortar um irmão, vai exortar o outro vai se sentir ofendido, vai se sentir fragilizado, está achando que é o quê? Está achando que é mais crente que eu. Não é pela força do homem, é pelo Espírito de Deus. Não é por força, não é por violência. Quando Paulo fala, as armas da nossa milícia, elas não são carnais, mas são poderosas em Deus, para que sejam destruídas as fortalezas. Ele está falando de algo que é espiritual, não é algo que pode ser tratado, ou algo que pode ser manipulado dentro de uma condição humana, mas é pelo Espírito de Deus. E a vontade de Deus é que a gente possa entender qual é a direção dele. A gente precisa andar segundo o caminho, segundo a direção que ele nos dá. Então não pode ser pela força do nosso braço. Eu preciso olhar o poder de Deus. Viva todos os dias olhando o poder de Deus. Vai trabalhar essa semana, aí você vai pegar um ônibus, você vai pegar um carro de aplicativo. Veja o poder de Deus naquilo, irmão. Isso tem uma coisa que é uma maravilha, que é sensacional, é você cultivar, enxergar o poder de Deus em todas essas coisas. Jejum de Daniel, a gente passou 21 dias de jejum de Daniel, eu via o poder de Deus no prato, irmão. De verdade, eu via o poder de Deus no prato. Imagina isso. E não é forçação de barra não, é de verdade. Eu tive experiências no meio do jejum de Daniel, eu até falei na live, né, quando a gente teve daquela vez, foi um negócio assim, alguém poderia dizer assim, que besteira, isso é uma bobagem. Para mim aquilo foi surreal. Para mim aquilo foi surreal. Para mim aquilo foi absurdo. Absurdo. E eu quero viver esses absurdos com Deus. Eu quero viver esses absurdos com Deus. Quero enxergar cada coisa, que as pessoas possam entender que aquilo que é isso. Mas a Bíblia diz que Deus toma as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias.
as coisas que não são para confundir aquelas que são. Não é dentro da ordem natural, mas dentro da ordem sobrenatural de Deus. E a ordem sobrenatural de Deus vai te levar a viver coisas que você nem imagina. Aquilo que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, que não subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Isso não diz respeito somente à eternidade, já falei isso aqui uma vez. Diz respeito para os nossos dias aqui na terra. Porque Ele quer contar com alguém que faça acontecer. Eu quero fazer acontecer. Eu quero fazer acontecer. Então se aproprie disso. Arregace as suas mangas e assuma o papel que você tem que assumir. Faça acontecer. Faça acontecer. Você vai depender do poder de Deus. Vai precisar do poder de Deus. Você vai precisar reconhecer o que é que Deus quer de você, o que é que Ele espera de você. Para que Deus te levantou? Imagina o que Deus espera de você. Aí você olha de repente onde você está hoje sentado, onde você está posicionado, a sua rotina de culto, de ir para a igreja, e talvez você não tenha parado para dizer assim: o que é que eu vou fazer mesmo? O que é que Deus quer que eu faça? O que é que Deus espera de mim? O que é que Deus espera de mim? Ele levantou uma igreja operosa, militante, uma igreja que ande, que faça as coisas acontecerem. Por essa razão que a gente tem atividades na igreja, que a gente mobiliza todo mundo. Bora, gente, quem quer, quem está afim, quem vai chegar junto. Porque a gente tem que fazer acontecer, irmão. Isso diz respeito a uma mobilização da igreja. Uma mobilização de igreja. De igreja. E a gente precisa se posicionar para isso. Tem algo de Deus com você. Experiências de Deus com você. Tem coisas que são específicas, e saiba mais, tem coisas específicas que Deus alocou sobre a sua vida. Atos capítulo 28, você vai ver que num desses momentos em que a Bíblia fala da vida do apóstolo Paulo, ele está sendo levado preso, está indo para Roma, e nesse trajeto uma grande turbulência, uma grande tempestade faz com que aquela embarcação encoste num lugar, tem que parar, a embarcação está sujeita a naufragar, aí a pique, faz o que? Tem que parar. Eles param onde? Num lugar, era uma ilha, a ilha de Malta, eles param nessa ilha, e quando eles param nessa ilha, Paulo está preso, mas todo mundo parou, e todo mundo tem necessidade, para num lugar desconhecido. E eles param nessa ilha, e no momento que eles estão ali no meio do fogareiro, Paulo é acometido de uma mordida, ou um ataque de uma víbora. Quando eles chegam lá, primeiramente pensam, principalmente em relação a Paulo, que Paulo era um qualquer. Esse cara está preso, esse cara deve ser o pior dos caras, esse cara deve ser terrível. Já estava sendo olhado de uma forma preconceituosa, né? Aí depois ele é mordido por uma víbora, e reforça isso no entendimento das pessoas de que ele era um cara ruim mesmo, a ponto do pensamento das pessoas ser assim: se esse cara está sendo mordido por uma víbora, depois de ser cuspido pelo mar numa tempestade, é porque esse cara não é flor que se cheire. E está todo mundo esperando que Paulo morra. Foi mordido por uma víbora, cobra venenosa. Todo mundo esperando, o cara vai inchar, o cara vai começar a espumar pela boca, vai começar a acontecer um monte de coisa. E nada acontece, nada acontece, nada acontece. As pessoas começam a mudar de ideia, porque começam a ver que aquilo que deveria trazer morte para Paulo, na verdade não tem efeito nenhum. E começam a mudar agora o pensamento em relação a Paulo. Esse cara é diferente então, esse cara tem alguma coisa diferente. Irmão, tem alguma coisa diferente de Deus na sua vida, eu quero dizer para você. Tem alguma coisa diferente na sua vida. Paulo mordido por uma cobra venenosa, não está passando mal coisa nenhuma, não está tendo problema nenhum. Algumas pessoas começam a achar até que ele era um Deus, a ponto de depois ele ser chamado por um dos maiorais daquela ilha, Públio, leva ele para casa, acolhe ele por 3 dias. O pai desse cara está doente, está com febre, disenteria, o negócio está ruim para o lado dele. Aí Paulo, que era o cara visto com maus olhos, é o cara que vai lá, impõe as mãos e começa a orar, e o pai do sujeito fica bom. As pessoas na ilha tomam conhecimento: aquele cara lá que vocês reputavam por alguém que não prestava, alguém que era uma maldição, alguém que era qualquer porcaria, que tinha sido cuspido pelo mar e por isso foi mordido também pela víbora, esse cara curou o pai de Públio.
As pessoas começam a procurar Paulo, onde é que é, cadê esse cara? Onde é que ele está? Onde é que ele está? Onde é que ele está? E muitas pessoas foram curadas. Existia sobre Paulo um propósito, existia sobre Paulo uma promessa, existia sobre Paulo uma chancela de Deus. E Paulo não estava ali para poder parar e pensar se estava preso, se era justo, se era injusto, se devia, se não devia. Ele cumpriu a sua vocação. Faça acontecer, porque para você fazer acontecer, irmão, você vai precisar entender que Deus chamou você para cumprir uma missão. E não importam as dificuldades, Deus vai te fazer parar nas ilhas da vida, onde você nem se programou, não se planejou para parar. Paulo não tinha se programado para parar nessa ilha, tampouco na condição que ele estava preso. Mas nem por isso ele deixou de ser o Paulo a quem Deus havia chamado. Você é a pessoa a quem Deus chamou, irmão. Não abra mão de ser aquilo que Deus espera que você seja. Tem algo que Deus colocou sobre os seus ombros que é para você fazer. Que é para você fazer. E isso diz respeito, em primeira instância, diz respeito a você se preocupar com o reino. Você precisa se preocupar com o reino. É porque eu vejo pessoas que começam a ser, essas pessoas são seletivas, a ponto de dizer assim, deixa eu ver o que é que tem na igreja. Ah, vai ter tal atividade, não me identifico. E aquela, não me identifico não. E aquela outra, um pouquinho. As pessoas começam a tratar o reino como produtos da prateleira de um supermercado, onde elas levam o que elas querem e acham que aquilo é bom para elas. E é diferente, irmão. Às vezes você vai encontrar nesse supermercado espiritual, você vai encontrar nessas prateleiras as necessidades do reino. E talvez você nem se identifique com elas. Talvez você não se identifique em ter que ministrar, em ter que falar do amor de Deus para alguém que pratica o mal, para alguém que vive numa vida débil, alguém que pratica o mal, alguém que viva de forma errada, você está me entendendo? Talvez não seja a sua vontade, não é o produto da sua prateleira. Me lembro que uns anos atrás as pessoas falavam muito de missões, mas via muita gente querendo fazer missões nos países desenvolvidos da Europa. Fazer missão num país desenvolvido da Europa leva a um questionamento. Deus está nesse negócio? Não que os países desenvolvidos da Europa não precisem, mas será que o que estimula e motiva o coração de muita gente em estar em lugares aprazíveis e desejosos tem a ver com a vontade de Deus ou com a vontade do homem? Que de repente faz pegar uma carona à vontade de Deus, sabe aquela coisa do já que eu estou aqui, existe algo que Deus colocou sobre os seus ombros, irmão. Faça acontecer, e é pelo reino, não é para você ter nada em troca. Talvez você não tenha absolutamente nada senão muito obrigado. Você não precisa esperar que as pessoas validem aquilo que você está fazendo. Você precisa que Deus valide. Você só precisa que Deus valide, que Deus carimbe, diga é isso. O apóstolo Paulo, ele diz assim: se eu prego o evangelho, eu não tenho do que me gloriar. Não há glória em pregar o evangelho. E ele completa dizendo, mas essa condição me é imposta. Onde é que ele vê imposição? Imposição para ver coerência com a decisão que ele tomou. Se eu prego o evangelho, eu não tenho do que me gloriar. Vou me gloriar de quê? O que foi que eu fiz? O que foi que eu escrevi? O que foi que eu fiz acontecer? Fiz nada. E eu vejo como o próprio apóstolo Paulo, ele diz, antes eu subjugo meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros, de maneira alguma, eu venha estar reprovado. Ele está dizendo assim, eu tenho que ter cuidado com esse negócio, porque senão eu posso me exaltar, porque senão eu posso me envaidecer, eu posso querer aparecer mais do que quem deve. Então quando ele fala, se eu prego o evangelho e não tenho do que me gloriar, essa condição me é imposta, ele fala, ai de mim se eu não pregar o evangelho. Incompatibilidade. Se eu não pregar o evangelho é incompatível. Eu não tenho que me gloriar disso, mas eu preciso fazer acontecer. Eu preciso assumir a minha responsabilidade. Eu preciso declarar esse Jesus a quem eu desejei servir e seguir. Ele percebe, ele entende a responsabilidade que foi posta sobre ele. Tem sobre você, irmão. Talvez seja difícil, você diga assim, está falando com alguém do lado. Está falando com quem está levantando agora.
Está falando com quem está lá atrás da igreja, está falando com quem? Não, Deus está falando com você, é para você. Esboça um sorriso assim para Jesus, assim, ó. Esse Jesus é um negócio sério. Percebe isso? Faça acontecer, irmão. Não adianta esperar que os outros façam, não adianta esperar que Deus mova a igreja e você não se enxerga dentro dela, você não se vê dentro dela. Ah, Senhor, fala com o teu povo, mas a pessoa se recusa a ouvir. Ah, Senhor, fala com a igreja, mas fala com a igreja e parece que a pessoa não faz parte dela. Deus fala com quem quer ouvir. Deus fala com quem quer ouvir, irmão. Saiba disso. Saiba disso. Viva exatamente a promessa de Deus, propósito de Deus. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra na sua vida, começou a boa obra na minha vida, começou a boa obra sobre nós, Ele vai completá-la até o dia de Cristo. Sabe que essa passagem de Filipenses 1,6 é uma passagem que me acompanha e me sustenta em todos os dias, porque em cada momento, seja ele qual for, em cada momento, eu percebo Deus construindo. Sabe aquela imagem que a gente às vezes vê assim? Eu vou usar uma forma bem lúdica, mas é para ser mais claro. Sabe aquele brinquedinho lá, Lego, que as crianças vão montando. Eu vejo Deus fazendo isso na minha vida. Eu sei que Deus faz isso na sua vida. Ele vai completar a obra que Ele começou. Então Ele vai montando aquele negócio, vai montando. Não faltam as peças para que Ele possa montar, mas talvez falte a vontade de ser o edifício de Deus, que o apóstolo Paulo fala em Coríntios 3. Vós sois o edifício de Deus. Também falo muito isso aqui na igreja, porque você pode entender das duas formas. A escrita só tem uma, é edifício mesmo, é edifício no sentido de prédio. Mas na escuta tem gente que entende como o edifício, porque é difícil, viu, irmão? É complicado para muita gente. Às vezes é difícil ser um cooperador de Deus para muitas pessoas. Mas Deus não chamou você para você ser um edifício no sentido da dificuldade. Deus chamou você para ser um edifício segundo a construção que Ele mesmo estabelece sobre você. E isso diz respeito a um meat, em hebraico, que significa passo a passo, momento a momento, cada coisa no seu tempo. Então deixa Deus construir o meat. Deixa Ele fazer cada coisa no seu devido tempo, e você progride com alegria para cada novo progresso. Então, se alegre por cada novo progresso, e busque cada novo progresso, faça acontecer cada novo progresso. Mas, Bispo Cláudio, o que significa esse progresso contínuo? Esse progresso contínuo, e que você precisa fazer acontecer, eu vou orar mais do que eu já oro, eu vou ler mais do que o que eu já leio. A gente está fazendo a leitura, vou trazer esse exemplo para a gente concluir, mas vou trazer esse exemplo. A gente está fazendo a leitura, da Bíblia, e a gente vai concluir. O programa é para terminar no dia 31 de dezembro, e eu já falei aqui que eu antecipei a leitura. Dentro do programa antecipado que eu cumpri, é para terminar no dia 2 ou 3 de dezembro, então vou terminar com uns 27 dias de antecedência. E agora dessa semana e fim de semana, especialmente ontem, eu avancei um pouco mais e defini uma meta particular. Senhor, tem o cumprimento da leitura dia a dia, e eu já tenho avançado um pouquinho, mas agora eu quero dobrar essa meta. Então a leitura que é feita de 3 em 3 capítulos, eu quero ler 6. E eu comecei a fazer isso de anteontem, de sexta-feira para ontem. E aí dobrei a leitura, a quantidade de capítulos para serem lidos. Desejei no meu coração, Senhor, eu quero fazer a mais. Mas não quero aumentar só por aumentar, não quero ler por ler. Eu quero ler porque a proposta da leitura é que a gente leia, a gente entenda, a gente absorva, a gente se permita ser ministrado pelo Espírito. Mas o objetivo é
a sair de uma condição que muitas vezes nos leva ao comodismo, à comodidade. Para mim esse é um pequeno progresso, mas um pequeno progresso que vale muita coisa. Muita coisa. E eu vou recomendar a você, por isso que a gente começou o ano falando da leitura bíblica. Para muitas pessoas, ler a Bíblia parece um grande desafio, um livro gigante, talvez muito difícil, impossível das pessoas lerem. Meu Deus do céu, uma letra miúda. Se você experimentar cada novo progresso, você vai ler 3 capítulos, 6 capítulos, 9 capítulos, 12 capítulos. Você vai progredir aritmeticamente ou geometricamente, mas você vai progredir, você vai ler, isso vai se tornar tão natural na sua vida, como é natural você almoçar, você fazer sua higiene pessoal, você ir para o trabalho, porque isso vai estar diluído na sua própria forma de viver, no seu jeito de viver cada dia. Por isso que eu estou dizendo, é necessário que você faça acontecer. Então valorize cada progresso, valorize cada nova conquista, valorize o versículo a mais que você leu, dentro de um programa que define um determinado quantitativo, não é de versículos, de textos, de capítulos para serem lidos. Então valorize isso, valorize o tempo que você levanta nas madrugadas, você ora, valorize o tempo que você se dedica para louvar, para engrandecer a Deus, valorize isso. E cada nova conquista vai fazer com que você estabeleça essas estacas de crescimento. Estacas de crescimento, você vai começar a perceber que fazer a leitura da Bíblia, que anteriormente parecia algo tão difícil, já não é mais. Você agora pode aumentar esse negócio. Estar na igreja, o que para algumas pessoas acaba sendo um desafio ou uma tarefa difícil, acaba não sendo mais, porque ela está vivendo esse novo desafio, ela está fazendo acontecer, ela está experimentando algo novo e as coisas estão acontecendo. A gente só precisa querer fazer acontecer. Quantos estão dispostos? Isso vale para a sua vida com Deus, isso vale para a sua vida todos os dias, em tudo que você fizer. De verdade, guarde isso no seu coração em nome de Jesus. Amém?